estamos com o primeiro bloco agora do Boa Noite Rio Branco e eu recebo Enilson Amorim, o chargista, cronista e também artista plástico aqui do Acre. O menino pobre que encontrou no prazer de desenhar o caminho para o sucesso e hoje é exemplo para muitos artistas acreanos. Boa noite, Enilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui no Boa Noite Rio Branco, em falar, né, hoje de um lançamento que vai acontecer no dia 11, né, lá... Sua quarta obra, né? Isso, a minha quarta obra literária. O título do livro é O Canto do Irapuru, né, que vai estar sendo lançado no Sesc do Centro. E aproveitar a oportunidade aqui para, já de antemão, convidar todos os amantes da literatura, todos os amantes das artes, para estar lá junto conosco, lá no Sesc do Centro, às 7 horas da noite, no lançamento desse mais novo conto, né, que relata um pouco e conta um pouco das nossas lendas, daquilo que os nossos avós, dos nossos antepassados, né, contava para a gente quando a gente era pequeno. E, enfim, escrever para criança é maravilhoso, né? Como que começou esse teu amor pela literatura infantil? Por que escrever para as crianças? Bem, sempre... Quando eu comecei aqui, eu comecei desenhando aqui no jornal Rio Branco, né? Assim, eu tinha 17 anos, mas antes eu já tinha feito várias histórias em quadrinho, né, no meu bairro, né, do Taquari. Eu sempre produzia história em quadrinho. Agora, a minha ascensão mesmo profissionalmente foi quando eu comecei a trabalhar como cartunista aqui no jornal Rio Branco. O jornal Rio Branco foi um jornal que abriu minhas portas para o trabalho. E aqui, na época, o editor-chefe era um jornalista chamado Zacarias Pena Verde. O Zacarias, ele é uma pessoa muito legal e muito sensível com relação à arte. Eu dei a ideia para ele para a gente fazer um caderninho infantil intitulado Rio Branquinho, onde eu escrevia história em quadrinho do Mapinguari, do Curupira. Esse caderno era um sucesso na época, mas também na redação do jornal os amigos diziam: Nilson, teu traço lembra muito os traços de Maurício de Souza, do Ziraldo, né? Então tu tem um traço muito infantil. E aí eu pensava, poxa, se um dia eu sair das redações de jornais, eu vou escrever para criança, né? E aí, graças a Deus, deu certo. A minha primeira obra que eu escrevi foi A Lenda do Mapinguari, que foi lançado pelo Sesc no ano de 2009. Você sempre teve esse apoio do Sesc? Sempre tive, graças a Deus. Não só do Sesc, mas também como governo do Estado. Inclusive, esse livro, né, O Canto do Irapuru, é um livro financiado, né, pela FEM, pela Fundação Elias Mansur, pelo projeto de lei aprovado no ano passado, em 2014. Enfim, eu acho que hoje o Estado do Acre vive um novo momento, um momento glorioso com o que se diz respeito à valorização das manifestações da arte, não só a arte de forma geral, né? Então, se valoriza muito. Hoje existe gestores governamental que tem uma preocupação muito afinada com todas as manifestações da arte, a literatura, o teatro, a música. Então, hoje o Acre vive um momento glorioso com relação às artes e disso ninguém pode negar. Agora, você primeiro se destacou aí nos anos 90 como artista plástico, né? E depois, somente em 2009, você lançou seu primeiro livro, é isso mesmo? Você lançou seu primeiro livro e de lá para cá não parou mais. Exatamente. As artes plásticas foi um momento também glorioso da minha vida, né? Eu sempre gostei de pintar também, mas infelizmente eu fui acometido de algumas doenças pulmonares que eu fiquei um pouco coibido de trabalhar com tinta, né? Tem algumas tintas, elas são muito tóxicas. Então aí foi quando eu resolvi trabalhar com guache, com aquarela, com tintas solúveis à água, tinta não tóxica. E aí onde abriu o leque para essa coisa da ilustração do livro infantil, né? Eu sempre tive habilidade no traço desde criança, desde os 5 anos de idade, dominava a técnica de desenho e pintura. Eu nunca fiz curso, né? O curso mesmo foi o dia a dia, a aprendizagem, lendo livros, de forma autodidata. E a escrita começa também na redação, porque a gente tem contato com os amigos que escrevem diariamente e tudo. E também eu tive a oportunidade de nascer num meio, assim, numa efervescência cultural muito grande. Foi na época que o seu Hélio Melo aparecia nas escolas contando lendas, né, da Amazônia e tudo. E ele era um amigo que eu tive a oportunidade de conhecer, um amigo muito gente fina.
E eu aprendi muito com ele também, com o Hélio Melo. Nessas artes visuais, assim, você recebeu várias premiações. Dentre elas, assim, qual que você achou, assim, que foi uma grande conquista? Eu acredito que foi na área da caricatura. Caricatura, houve uma época que eu trabalhava em jornal que as minhas caricaturas eram caricaturas muito polêmicas, né? Geraram muito polêmicas. E um dos prêmios glorioso foi o prêmio Chalub Leite, que eu ganhei no ano de 2001. Não é? Uma charge também bastante polêmica, uma charge bastante interessante que eu fiz sobre a Assembleia Legislativa na época. E, enfim, claro que existiu outros e outros prêmios, né? Outras coisas bonitas que aconteceram na minha vida. Mas eu acho que o melhor prêmio foi a dádiva de Deus, que foi essa habilidade que eu adquiri, né? Que é a habilidade do traço, da linha, né? Porque eu costumo dizer que a leitura visual é uma leitura que do desenho nasce muitas ideias, né? Muitas ideias. Um desenho ele fala muito, né? Assim, e se comunica de forma extraordinária. Às vezes não precisa nem um texto, um desenho ele fala muita coisa. Justo, até porque a leitura já é um desafio, né? Principalmente para a criançada, que geralmente procura ver as ilustrações, os desenhos, né? Agora você também procurou chamar a atenção da criançada também através de desenhos, né? Um trabalho novo, seu digitalizado, acompanhando aí a tecnologia. Explica pra gente como foi produzir esse trabalho. Bom, primeiro, que nem eu falei, eu lancei o livro Mapinguari a Lenda em 2009, né? Foi um livro de bastante sucesso, muitas escolas de Rio Branco adotaram esse livro, né? Como livro paradidático. Depois desse livro surgiu outros livros, né? O segundo foi Abelardo e o Curupira, que foi uma obra literária maravilhosa também, que teve uma aceitação muito gloriosa por parte do público infantil. Era um projeto também financiado pela Fundação Garibaldi Brasil. Depois surgiu o Clarinha e o Boto, mas depois a necessidade também de transformar esses livros infantis em desenho animado, em curta-metragem, né? E aí foi quando eu apresentei um projeto de lei, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura, né, através da FEM, que era transformar o meu livro Mapinguari a Lenda num desenho animado. Transformei, foi um sucesso, um estouro também, muito bem visto pela criançada. Inclusive esse desenho ele foi selecionado em 2014, né, para ser exibido em 11 estados da Amazônia Legal. Que foi escolhido aí pelo Amazônia das Artes. Isso, Amazônia das Artes, que vai passar inclusive agora em maio, né? Exatamente. Isso? Em 11 estados que fazem parte da Amazônia Legal. Me conta também como que foi essa experiência. Assim, tive o meu trabalho reconhecido, vai passar aí em outros estados, vou poder levar a cultura acriana para outros estados. Você como artista, como que é para você viver essa experiência? Uma satisfação muito grande, né? Quando eu soube, eu fiquei muito feliz, né? É uma prova, porque às vezes a gente produz alguma coisa e não tem tanta aceptividade, né? Mas quando a gente produz alguma coisa que tem uma aceitação, você percebe que o seu trabalho está sendo um trabalho de qualidade, né? Por exemplo, você aqui nesse programa, né? No momento em que você tem uma dedicação exclusiva ao programa, todo mundo vai observar o seu trabalho e dizer, nossa, que jornalista competente, né? Responsável e tudo. E isso é a coisa mais importante da vida da gente, né? Então, quando eu subi, o Amazônia das Artes é um grupo de pessoas que fazem essa seleção. É uma seleção extremamente criteriosa, né? Isso que eu ia perguntar para você, como é que acontece a seleção? É uma seleção onde é um grupo de pessoas, cada qual fica com um determinado tipo de área de arte, né? Por exemplo, existe o grupo que avalia as obras de artes visuais, de uma forma geral. Existe grupos que avalia as questões das temáticas voltado ao teatro, à música e à literatura. E pela primeira vez um desenho animado acriano, né, na parte do audiovisual, é selecionado para participar do Amazônia das Artes. Teve um desenho do Sérgio de Carvalho, mas foi um desenho produzido, a maioria dos desenhos foram produzidos por profissionais de fora, e o próprio diretor, Sérgio de Carvalho, não é acriano, né? Então, primeiro desenho animado genuinamente acriano, produzido no Acre, contemplado no Amazônia das Artes. É uma seleção extremamente criteriosa, onde se avalia-se tudo,
né? O meu desenho sempre eu procuro colocar a questão da acessibilidade. Por exemplo, os meus desenhos animados. Smartphones, isso, exatamente. tablets. E também com legendas para surdos e mudos, né? Você se preocupou com essa parte a linguagem também. de Libra, né? E tudo. E legendado também, né? Então, essa coisa de produzir um trabalho, né, para a questão da acessibilidade para outras pessoas também, foi um dos critérios que o grupo resolveu selecionar o desenho também por esse motivo. Agora, essa sua nova obra fala do quê? Traz também coisas regionais aqui do Acre também? Isso, o Irapuru, os temas amazônicos, eu costumo dizer que a gente que vive no Acre, a gente tem muita coisa a ser explorado, né? Os povos, existem diversos povos indígenas, cada um deles falando línguas diferentes, né? Adorando deuses diferentes. Então, é de uma riqueza cultural muito grande, né? E quando você conhece um pouco da nossa história, você acaba, além de conhecer, você acaba, devido àquela coisa de conhecer o trabalho, né? De saber e de entender o quanto aquilo é importante para nós, a gente tenta pegar essa nossa cultura, né? Os artistas plásticos pegam esse emaranhado de coisa e transformam em telas, né? As pessoas que trabalham com teatro traz isso para a realidade do teatro, né? Você, a sua maneira... A minha temática, que eu quero fazer, né? Que estou produzindo, é a temática literária, né? Onde eu pego essas lendas, esses mitos da Amazônia, né? Histórias contadas por seringueiros, né? E por índios também. E numa linguagem simples, através do desenho, através da linha, do traço, né? Eu estou passando esse conhecimento, né? Essas lendas desse nosso folclore para as futuras gerações, né? E aí, Mapinguari, Curupira, pretendo também escrever um livro também sobre a Mãe da Mata, mas como você perguntou, sobre o Irapuru, né? O Irapuru. O Irapuru trata-se de uma história que fala desse pássaro maravilhoso, desse pássaro que tem esse canto maravilhoso, né, dentro da floresta e tudo. E eu narro uma história de um relacionamento de um índio, né, com a filha de um seringalista, né, porque é uma tentativa de regionalizar o conto, né, de romantizar e regionalizar o conto, né. E o Irapuru, ele é um pássaro que quando ele canta na floresta, né, todos os animais eles ficam mudos para ouvi-lo, né. Então, também o livro é dedicado a todas as pessoas que possuem uma boa orabilidade, né? Existem pessoas que quando canta, eles encantam a gente, né? Agora, pouco eu conversava com o Jorge Nailor e admirava a sua música, né? Então, é música que encanta a gente. Existem pessoas que quando eles começam a falar, existe jornalista que quando ele começa a falar sobre uma matéria, você fica ligado, né? Ele consegue te prender, né? Te seduzir, né, naquilo. Então, assim, o Irapuru, ele tem muito a relação com o jornalista. O Irapuru, ele tem uma relação muito grande com os advogados. O Irapuru, ele tem uma relação muito grande com as pessoas que lidam com a voz e com a fala, né? Então, também o livro é dedicado a todas as pessoas que trabalham com a oratória, com o poder da palavra também. Agora, Enilson, só para reforçar, o lançamento vai ser agora dia 11, no Sesc do Centro. É isso mesmo? Vamos reforçar aí o convite às pessoas a participarem, a valorizarem aí os nossos artistas regionais. Vai ser às 19 horas no Sesc do Centro? Reforça para a gente. Bom, o lançamento é dia 11, né? No sábado, às 7 horas da noite, lá no Sesc do Centro. Esse livro, O Canto do Irapuru, foi um livro financiado pela FEM, né, pela Fundação Elias Mansur, e tem um apoio exclusivo do SESC. Então aproveito a oportunidade aqui para chamar todos os amantes da literatura, os amantes das artes de uma forma geral, para estar lá junto conosco, lá nos confraternizando, né, tomar um suco com a gente e se deliciar com as obras literárias, porque além dos livros que estarão expostos, disponível, né, para quem quiser adquirir, nós estaremos também exibindo os 2 desenhos animados também produzidos, no caso o Mapinguari, a Lenda,
e o Abelardo e o Curupira para a criançada. Então, papai, mamãe, lá não pode deixar de levar o seu filho. Leve ele, que com certeza ele vai gostar bastante. Enilson, eu gostaria de agradecer a sua presença e também de já dar-lhe os parabéns por este lindo trabalho, tá? Agora, gente, vocês não podem perder, realmente vale a pena, eu estou aqui com os livros, eu pude dar uma olhadinha e ver como que é o trabalho. Você também já deve conhecer um pouco sobre o trabalho do Enilson, não é novidade, afinal, ele vem trazendo aí já há bastante tempo essas relações com a criançada, que através dos desenhos, os traços, as cores, ele consegue aí ser adorado pelo público infantil. Enilson, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, obrigado pela recepção aqui do Boa Noite Rio Branco. Eu desejo sucesso para todos vocês e mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Enilson. Gente, nós estamos encerrando o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente volta com uma história bastante interessante. Um grupo de jovens, eles fazem aí um trabalho sensacional nos bairros de Rio Branco, afastando jovens e crianças do mundo do crime. Você vai saber daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Eu volto já já.